capítulo 3. Antes de lermos o nosso texto, gostaria de estar introduzindo a ideia, o tema da nossa mensagem dessa noite, que é: está na hora de retribuir. Mas aí entra na nossa cabeça, o que significa, o que é retribuição? O que significa eu tenho que retribuir? E aí está uma coisa que eu estava observando, que é um problema que eu detectei. Quando nós falamos que alguém fez algo de bom para conosco, é muito comum falarmos: eu sou muito grato a essa pessoa. Eu sou muito grato àquilo que eu recebi, àquilo que fizeram por mim, àquilo que aquele irmão ou aquela irmã fez para comigo. Só que essa palavra gratidão, ao que parece no nosso cotidiano, essas duas palavras, gratidão e retribuição, são palavras que não têm conexão. São palavras sem nenhuma conexão. Algo que teoricamente é estranho. Pois se nós temos gratidão a alguém, teoricamente falando, teremos que ser dispostos a retribuir aquilo que já foi feito por nós uma vez. Mas por que então acontece tanto pessoas encherem a boca para falar: eu sou grato àquela pessoa, eu sou grato ao meu pai, eu sou grato à minha mãe. E só fica nisso. E só fica em lembrança de um dia do ano. E fica somente nessa frase bonita: eu sou muito grato. Mas no decorrer dos tempos, essa palavra já morre. Não há mais o significado forte da palavra gratidão. As pessoas, o mundo hoje em dia esqueceu o que significa gratidão. Então vamos utilizar então a palavra retribuição. E precisamos retribuir o que já não foi dado. Se falar gratidão já não está tendo o efeito que deveria surgir, então vamos modificar. Precisamos parar de falarmos que somos gratos e começar a retribuir os cuidados que recebemos. Falar simplesmente que somos gratos não é o suficiente. Precisamos retribuir os cuidados que recebemos. Por isso está na hora de retribuir. Precisamos retribuir a dedicação das pessoas que Deus colocou em nossas vidas. Precisamos retribuir a dedicação das pessoas que Deus colocou em nossas vidas. Vamos estar observando, primeiramente, em 2 Timóteo, capítulo 3, estaremos lendo os versículos 14 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Assim diz a palavra do nosso Deus: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais esse dia. Agradecemos porque o Senhor tem sido bom. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre cuida de nós e coloca pessoas em nossas vidas
escolhidas pelo Senhor para nos ajudar nessa jornada. Nos abençoe, Senhor, a sempre ter o coração preparado, Senhor, o coração disposto a retribuir tudo que o Senhor fez por nós. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Precisamos retribuir a dedicação das pessoas que Deus coloca em nossas vidas. Mas por que eu tenho que retribuir algo? Simplesmente falar não é o suficiente? Falar que eu sou grato não é o suficiente? Não é, porque seus ensinamentos, as pessoas que Deus colocou em nossas vidas, pois os seus ensinamentos marcaram as nossas vidas. Porque os seus ensinamentos marcaram as nossas vidas. Observe, irmão, o texto que nós acabamos de ler. Paulo está conversando, falando com seu discípulo amado, seu filho na fé, Timóteo. E ele fala, Timóteo, no começo do versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fosse inteirado. E a parte que eu acho interessante, que é o ênfase desse ponto, sabendo o de quem o aprendestes. Irmãos, nós sabemos de onde vêm muitas das nossas lições. Há pessoas que nos marcam com seus ensinamentos. Deus coloca pessoas em nossas vidas que marcam a nossa vida, pois elas sempre estão nos ensinando. Aqui nesse contexto, Paulo está falando para Timóteo sobre a sua mãe e também sobre a sua avó, mãe duas vezes, que ensinou, educou Timóteo no caminho que ele deveria andar, e isso o tornou alguém sábio. Então, a mãe de Timóteo marcou a vida do seu filho, pois ele sabia o caminho certo a se andar. E Paulo sempre deu essa ênfase, olha, você sabe onde você aprendeu. Você sabe de onde vieram as suas instruções iniciais. Vieram da sua mãe, vieram de sua avó. E eu acho muito interessante essa ideia, irmãos, de ensinamentos que nos marcam, pois isso me leva a dois tipos de ensinamentos. Aqueles que são marcados em nós de tal maneira que nós utilizamos tão constantemente que já tornaram nosso. Já sintetizamos esses ensinamentos em nossas vidas ao ponto que nós nem pensamos mais quando estamos colocando esses ensinamentos em uso. O primeiro ensinamento é o ensinamento hereditário. E o que é um ensinamento hereditário? São coisas que nós herdamos. Veio dos nossos pais, veio da minha família. São coisas que, quando nós fazemos, aquelas pessoas que conhecem a nossa família, logo, tá fazendo igual ao pai. Olha, é a cara da mãe. Olha, fez igualzinho o tio, a tia, igualzinho. Quando fica bravo, faz a mesma careta. Quando tá feliz, é o mesmo sorriso. É hereditário. Características que são nossas, mas vieram de outras pessoas. Precisamos dessas pessoas para sermos reconhecidos. Então é um tipo de ensinamento. A forma que lidamos, a forma que falamos, como reagimos. E também há um outro tipo de ensinamento, que é o ensinamento, os ensinos éticos sociais. E o que seriam esses ensinamentos éticos sociais? Quando éramos crianças, nós começamos a ensinar nossos filhos como eles devem agir, o que é o certo, o que é o errado. E chega num certo momento que a criança já está absorvendo esses ensinamentos, e quando uma oportunidade surge para ir fazer algo errado, a criança olha e fala, não pode. Por quê? Porque a mamãe falou. O papai disse que não pode. Estamos marcando a vida das nossas crianças, nossos filhos. E esses ensinamentos nos levam a como nos comportar
de maneira ética no meio da sociedade. É nesses momentos que nós aprendemos o que é o certo e o que é o errado, como eu devo lidar com uma situação, como eu devo agir no meio de uma discussão, como eu devo lidar quando eu estou próximo de pessoas que eu amo, que eu gosto. São esses tipos de ensinamentos que nós absorvemos das pessoas que estão próximas de nós, acabamos tornando eles nossos e nem percebemos. Nem percebemos que nós aprendemos, que estamos copiando de alguém. Por quê? É natural. Nós observamos aqueles que amamos, que nos amam, que demonstram amor, que cuidam. Observe que esses dois primeiros ensinos que eu coloquei, tanto o hereditário quanto o ético, social, precisa da presença de uma pessoa constantemente ensinando, reafirmando o que é o certo, como fazer. E essa pessoa vai adquirindo as características do outro e assim tornando dela própria. Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, você aprendeu. E você sabe de quem? Você foi educado, você foi ensinado. E você sabe de onde é a origem dos seus ensinamentos. Algo maravilhoso, irmãos, desse termo é que conseguimos rastrear a origem. Certa vez, quando nós podemos estar em um cotidiano, alguém pode perguntar: nossa, você tem o costume de fazer isso? Onde você aprendeu? Aí a gente coloca a mão na cabeça, né? Aqueles, nossa, nunca reparei que eu fazia isso diferente. Na minha casa todo mundo faz assim. Sempre vi, copiei. Minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou. Ensinamentos que são passados do dia a dia, pela dedicação de outras pessoas. É maravilhoso, irmãos, como o exemplo é tão poderoso em nossas vidas. E não somente crianças, mas coisas que no futuro também espelhamos aqueles que nós admiramos, aqueles que cuidam de nós. Alguns trejeitos de algumas pessoas que nós respeitamos, que amamos, começamos a copiar sem perceber no futuro, quando já temos muita idade. Lá no seminário existia um professor que ele era muito querido. E ele era professor de homilética, questão de criação e preparação de mensagem. E ele era uma pessoa muito carinhosa, muito atenciosa. E todos os alunos gostavam muito dele, gostavam das aulas dele. Ele era um ótimo professor. E quando ele foi dar essa aula de como preparar a mensagem, os alunos ficaram muito animados. Mas de repente, quando eles começaram a estudar, começaram a preparar as mensagens, demos para perceber que todo mundo começava a fazer um jeitinho. Todos os alunos da aula, por causa do professor, que ele tinha uma mania de colocar o corpo à frente. E todos os alunos iam lá imitando. Ele tinha mania de levantar os braços e falar. E de repente todos os alunos, sem perceber, estavam imitando. Por quê? Admiração. Eles achavam aquilo, como aquele homem era tão respeitoso para eles. Ele tinha uma admiração tão grande que na incerteza de como eles poderiam fazer, o que eles fazem? Copia aquele que ele admira. Mas a gente sabe, ao olhar, quem conhece fala: você teve aula com aquele pastor, né? Por quê? Todos os trejeitos. Irmão, é a coisa mais natural do mundo. Copiarmos aquele que quem admiramos. Copiar aquele que demonstra amor por nós. E Deus sabe disso. E é por isso que Deus colocou pessoas em nossas vidas para marcar as nossas vidas dessa maneira. Para que nós possamos ter bons exemplos para seguir. Para que nós possamos nos preparar pelas jornadas que iam vir pela frente. Paulo no texto está falando: você sabe onde aprendeu. E o que você aprendeu de sua mãe e sua avó te tornou sábio. Então precisamos valorizar essas pessoas, mas precisamos retribuir
eu já dei ênfase muito bem na palavra retribuição. Mas o que é retribuição? Se nós não definirmos muito bem, a palavra retribuição vai cair no mesmo desuso de gratidão. Porque é fácil falar, eu sou grato. E o que isso significa na sua vida? Retribuição, irmãos, significa responder a um gesto ou sentimento ou uma ação de maneira similar ao que lhe foi oferecido. Retribuição significa responder a um gesto ou sentimento ou ação de maneira similar ao que me foi oferecido. Então, se uma pessoa marcou a minha vida com seus ensinamentos, como que eu vou retribuir? De novo, retribuição é responder de maneira similar. Ou seja, da mesma forma. Para eu mostrar que aquela pessoa fez algo de bom para mim, eu tenho que fazer igual. Então o que eu tenho que fazer? Marcar a vida de outras pessoas. Quer retribuir o amor de alguém? Ame outra pessoa. Ensine alguém. Queira fazer a diferença na vida de alguém, como essa pessoa fez na sua vida. Se essa pessoa te instruiu no caminho do Senhor, que ela te ajudou, foi um mestre, uma mestra para você, retribua. Seja um mestre para alguém. Ensine alguém. Demonstre que aquele conhecimento que você recebeu é bom. Para que outra pessoa continue avançando. Continue o colocando à frente para futuras gerações. E assim por diante. Isso é retribuição. Retribuir as pessoas que marcaram as nossas vidas. É marcar a vida de outras pessoas. Precisamos retribuir a dedicação das pessoas que Deus colocou em nossas vidas. E eu quero dar uma ênfase aqui na questão de marcar, antes de passarmos para o próximo ponto, pois nós também conseguimos ser marcados por pessoas da maneira ruim. Da mesma forma que conseguimos copiar coisas boas das pessoas, nós também copiamos as coisas ruins. Um grande exemplo está na psicologia, que é comprovado que 90% das pessoas que são agressores de qualquer tipo, até mesmo na área sexual, na área de violência doméstica, na área de violência por externo, 90% dessas pessoas, de algum tipo, também já sofreu uma agressão. De algum âmbito. Ou seja, elas sofreram no passado. Sofreram, sentiram essa dor. E na nossa mente, a gente falando, o lógico é o quê? Não passar adiante. Porque isso me machucou. Mas a nossa mente, o nosso coração é tão complexo. Por causa do nosso pecado, nós somos tão corrompidos. Que nós também passamos adiante as coisas ruins. Não sei se já aconteceu com os irmãos. Quando eu tinha 15 anos, eu trabalhei pouco tempo numa gráfica. E tinha um homem nessa gráfica que ele era uma pessoa que nós possamos considerar difícil de lidar. O meu chefe mesmo falava, ele está aqui porque ele é bom. Não porque ele é uma pessoa sociável. Ele está aqui porque ele é bom. Então era uma pessoa que todo mundo tinha que ter um certo cuidado quando falava, porque ele era muito ríspido, era grosso. E uma das coisas que me irritava muito nele é que quando ele queria dar uma bronca, ele olhava para mim ou para qualquer funcionário, ainda com essa carinha assim. Toda vez, aí já sabia, né? Ei, lá vem. E isso irritava. Porque ele fazia questão de todo mundo ver que ele estava chamando para dar uma advertência. Então,
Estamos trabalhando, fazendo coisa, de repente... Isso que ele dava... De repente estávamos fazendo outras coisas, saí daquela gráfica, continuei fazendo algumas coisas, ajudando. Aí de repente alguma coisa aconteceu, eu quis chamar a atenção. E adivinha o que eu fiz? A mesma coisa. Na hora eu percebi. Falei, nossa, eu odiava quando a pessoa fazia isso. E estou eu aqui imitando. Irmãos, talvez os irmãos já caíram nesse erro também. De imitar algo que vocês não gostam. De imitar características de pessoas que te magoaram. Talvez, infelizmente, talvez você nem percebe. Mas as pessoas que estão à sua volta percebem. Percebem que você está imitando aquela pessoa ruim. E nós, como crentes, temos que tomar muito cuidado com isso. Porque se alguém que não é crente faz algo de ruim, as pessoas já sofrem. Mas quando um crente copia alguém que não conhece a Cristo como seu Salvador, as consequências são muito piores. Então esse simples gesto tem muito mais peso comigo do que com aquele meu supervisor, aquele homem. Então temos que tomar cuidado. Essas pessoas são pessoas que nós convivemos nesse mundo. Mas há pessoas que Deus colocou em nossas vidas. Que direcionou para nos ajudar. E são essas pessoas que nós devemos imitar. Porque elas vão nos marcar. Porque elas estão buscando agradar a Deus. E se elas estão buscando agradar a Deus, são elas que nós devemos prestar atenção para copiar. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 a 20. Vamos observar o segundo motivo para retribuirmos a dedicação das pessoas. 1 Reis, capítulo 3. Estaremos lendo dos versículos 16 a 28. Primeira Reis, capítulo 3, os versículos 16 a 28. Assim diz a palavra do nosso Deus. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e essa mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas, estávamos ali. De noite, morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e, quando dormia a tua serva, tirou-me o meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E o seu filho morto deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho. O teu é o morto. Porém, essa disse: Não, o morto é o teu filho, e o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Essa diz que o que vive é meu filho, e o teu filho é o morto. E essa outra diz: Não, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada.
trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: divide em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e a metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o matás. Porém a outra diz: nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai à primeira o menino vivo, não o matais, porque esta é a mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Irmãos, o segundo motivo que nós precisamos retribuir a dedicação das pessoas que Deus colocou em nossas vidas é porque elas sempre estão dispostas a tudo para ver o nosso bem. Precisamos retribuir a dedicação das pessoas que Deus colocou em nossas vidas, porque elas sempre estão dispostas a tudo para nos ver, para ver o nosso bem. Irmãos, observe nesse texto, essa história é muito conhecida. Essas 2 mulheres alegando que o seu filho era aquela criança que estava viva. E a história aqui narrada conta que um já estava morto, e uma querendo questionar: não, é meu, aquele é meu. Imagina esse cenário turbulento. O rei realmente não poderia saber de quem era. Não existia teste de DNA. Como resolver? Simples. Apelando para o amor. Salomão fez um teste. E o amor de mãe se demonstrou. Irmãos, muitas vezes, quando nós estamos passando por momentos difíceis, Deus sempre enviará uma pessoa para nos ajudar. Deus coloca em nossas vidas pessoas que não se importam em se sacrificar para ver o bem do próximo. Deus tem pessoas que Ele deu essa capacidade, esse dom de cuidar um dos outros. Ele deu essa capacidade dele se sacrificar, de oferecer aquilo que é dele para o bem. E ele vê, o que dá satisfação para ele é ver que aquele irmão está bem. Que aquela pessoa que está passando necessidade teve o seu problema resolvido. Isso traz alegria a esse irmão, essa pessoa. Aqui no texto, a verdadeira mãe se manifestou de uma maneira brilhante. Não que ela teve a ideia: se eu me levantar e falar isso, Salomão saberá que eu sou a mãe. Não. Foi um ato de desespero para salvar a criança. Ela preferia ver o seu filho com outra mulher mais vivo do que morrer na sua frente. Ela tinha todo o direito de aproveitar, cuidar da criança, vê-lo crescer, desenvolver. Era seu direito. Mas ela escolheu abrir mão disso para saber que pelo menos ele estaria vivo. Deus coloca pessoas dessa forma em nossas vidas, que vão fazer de tudo, vão até mesmo se sacrificar, abrir mão dos seus direitos, se isso significar que a obra de Deus, que a igreja, será beneficiada. Irmãos, isso é um dom, é uma capacidade que muitas vezes nós não queremos abraçar. A capacidade de abrir mão dos nossos direitos. A capacidade de querer se sacrificar, se prontificar a sempre ajudar as pessoas que necessitam. Por quê? Que glória tem. Trabalhar, ralar, as pessoas sempre chamando, as pessoas sempre aproveitando
do meu bom coração. E para o mundo é exatamente isso mesmo. Para o mundo as pessoas vão falar, nossa, você é bobo. Permite que as pessoas façam tudo isso com você. Você tinha que ter mais amor próprio. Você precisava valorizar quem você é. Mas, irmãos, isso é algo que Deus coloca em nosso coração. Esse amor pelo próximo. Para aqueles que Deus colocou em nossas vidas. E falar, eu vou me sacrificar por essa pessoa. Irmãos, existia uma pessoa nos Estados Unidos, um empresário, que ele fez um compromisso com Deus. Logo quando ele abriu a sua empresa. E ele falou assim, olha, eu dou meu dízimo e a minha empresa também vai dar. Então 10% de tudo que eu ganho da empresa será enviado direto para missões. E por causa dessa atitude, muitas obras foram construídas aqui no Brasil. O seminário onde eu estudei foi muito ajudado por essas ofertas dessa pessoa, desse homem. Só que chegou um momento que ele falou, é pouco. O rendimento da minha empresa, só 10% é pouco. Então vou fazer o seguinte. Ele fez outro compromisso com Deus. E falou assim, Senhor, o Senhor tem me abençoado muito. E eu quero ajudar a obra. Uma vez por ano, eu vou inverter. A minha empresa vai ficar com 10%. Eu vou dar 90% para o Senhor. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, se a empresa fosse dividida em acionistas, a primeira decisão que essas pessoas iam fazer era qual? Tentar tirá-lo da liderança da empresa. Onde já se viu você dar 90% do ganho de uma empresa para qualquer ONG, para qualquer instituição. Imagine para a obra missionária, imagine para a igreja. Você é louco. Você vai falir a empresa. E muitas pessoas falaram isso desse homem. Familiares começaram a persegui-lo, que eram funcionários, eram relacionados à empresa. Falou, não, 10% já está bom. 90% não. Mas ele falou, é uma vez só no ano, mas é 90%. Você está entendendo o que é isso? Ele não deu ouvidos. E continuou a fazer. Novamente, graças a essa disposição, por vários anos ele fez isso. Novamente, por causa dessas ofertas, o seminário onde eu estudei foi construído. E uma dessas ofertas ajudou um certo missionário, que talvez os irmãos vão conhecer, chamado, um nome conhecido, Reginaldo Santos. Fomos abençoados pela essa pessoa. Ele ajudou vários missionários aqui no Brasil. E um dos meus professores, uma vez, mostrou uma lista das pessoas que ele ajudou financeiramente. E estava lá o nome do missionário que fundou a nossa igreja. Observe, irmãos, que nós nem sabíamos, talvez alguns irmãos nem sabiam dessa história. Mas somos abençoados por pessoas que não estão interessados em ser reconhecidas, de receber glória, nome. Mas as suas ações ultrapassam inúmeras barreiras. E continuam abençoando pessoas através dos tempos. Por quê? Elas sempre vão se sacrificar pela obra de Deus. E para essas pessoas, não existe nada que traga mais alegria. E muitas vezes somos abençoados por elas, como nós somos. E novamente, a nossa ideia é retribuir. Não é dizer, eu sou grato por a vida desse homem. Tudo bem. Mas novamente, o que significa gratidão nos nossos dias? É só uma palavra, não tem uma ação. Mas retribuir significa
Será que os irmãos vão lembrar? Responder um gesto de maneira similar. Ou seja, retribuir é responder da mesma forma. Será que você já foi abençoado por alguém que se sacrificou para estar te ajudando? Será que se nós estamos dispostos a nos sacrificar por alguém? Abrir mão de nossos direitos, oportunidades de ganho, para olhar com amor aos nossos irmãos e falar: eu prefiro ajudá-lo. Eu quero ser uma bênção da mesma forma que alguém um dia foi bênção na minha vida. Deus colocou pessoas assim em nossas vidas. E agora é nossa oportunidade de fazermos o mesmo. De sermos pessoas que vão fazer a diferença na vida de outras pessoas. Precisamos retribuir, irmãos. É a nossa missão. O último motivo que nós precisamos retribuir está lá no livro de Atos, capítulo 18. Convido os irmãos a estar abrindo. Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18, versículos 24 a 28. Atos, capítulo 18, versículos 24 a 28, diz assim: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-o consigo e com mais exatidão expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receber. Tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provocando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Irmãos, a terceira razão que nós precisamos retribuir a dedicação das pessoas que Deus colocou em nossas vidas é porque elas transmitiram suas convicções e fé. Essas pessoas transmitiram suas convicções e a sua fé. Aqui nesse texto, diferente dos outros casos que nós lemos do texto, não é uma mãe de sangue utilizada aqui, mas sim uma mãe na fé. Pais na fé de uma pessoa. Apolo. Priscila e Áquila foram os pais na fé desse homem, que grandemente começou a realizar a obra do Senhor. Irmãos, há ensinamentos que nos guiam muito além dessa vida. Nós vimos no primeiro exemplo que somos marcados por pessoas, por ensinamentos de pessoas. E esses ensinamentos nós já, por natureza, quando nós admiramos ela, nós replicamos. Mas existem ensinamentos que vão além dessa vida. Existem ensinamentos que podem nos ajudar além deste mundo.
que pode nos dar esperança de uma vida eterna com Deus. Aqui Áquila se tornou a mãe na fé desse homem. E ela compartilhou com ele a palavra de Deus. O seu interesse era que aquele homem, que era inteligente, a Bíblia demonstra que ele era conhecido, conhecedor das Escrituras, mas lhe faltava algo. Ele tinha muitas instruções, pessoas marcaram a sua vida, mas faltava algo. E aquilo era conhecer a Cristo. E agora que ele reconheceu, a sua vida foi transformada. Irmãos, não sei se já aconteceu com alguns dos irmãos, mas da mesma maneira que ter um filho fisicamente transforma uma pessoa. Antigamente, antes de ter meus filhos, todo mundo falava essa frase: depois do filho, tudo muda. Tive meus filhos. Eu falei, realmente, muda. Uma pessoa tem que mudar. Depois que ela vê seus filhos nascendo, algo dentro de si transforma. E eu quero dizer que da mesma forma, quando você compartilha a palavra de Deus, da mesma forma que quando você vê uma pessoa entendendo o Evangelho, a sua vida é impactada. Da mesma forma que ao ver o seu filho nascendo fisicamente, ao ver uma alma sendo salva do inferno através das suas palavras, isso transforma a sua vida. Pois você agora começa a entender o quão profundo, o quão forte pode ser o seu impacto na vida de alguém. E você começa a agradecer a Deus o privilégio de poder feito parte dessa obra. Você está vendo um novo crente nascendo. Fala, Senhor, muito obrigado. É uma alegria, é uma sensação. Novamente, se compara apenas com o nascimento do filho. É uma sensação extraordinária de você saber que Deus está te usando para salvar a vida de alguém. E o que é mais maravilhoso, todos os crentes, todos aqueles que já aceitaram a Cristo como seu Salvador, podem se tornar pais e mães na fé de alguém. Isso não é algo exclusivo daqueles que estão no ministério. Qualquer crente que quer obedecer a Deus, todo crente que quer obedecer a Deus, pode ser pai e mãe na fé de alguém. De levar essa pessoa a conhecer a Cristo. E da mesma forma que a pessoa fica ligada ao seu filho na vida, você também fica ligado a essa pessoa que você levou a Cristo. E aquela pessoa também fica ligada a você. Se você continua acompanhando, continua ajudando, instruindo, uma relação tão forte começa a ser criada, que se torna mais forte que o sangue. Porque essa relação será eterna. Pois agora vocês são irmãos em Cristo e viverão a eternidade nos céus. E o que é mais maravilhoso, você pode agradecer a Deus e falar, Senhor, muito obrigado. Eu fiz parte disso. Não foi pelos meus méritos. O que eu fiz foi apenas oferecer aquilo que me foi oferecido. Mas isso transformou a minha vida. Irmãos, o desejo que eu tenho do mais fundo do meu coração é que todos nós aqui possam experimentar isso. Ter um filho na fé. Ter uma filha na fé. Para que os irmãos entendam como é maravilhoso. Saber que você pode fazer a total diferença na vida de alguém. Porque ela estava indo para o inferno e não está mais. Você pode ajudar alguém. Basta querer.
Aquele Priscila poderiam muito bem ficar quietos. Ver o potencial daquele homem e falar, olha, ele é muito conhecido, ele tem muito conhecimento, ele não vai querer ouvir simples fazedores de tenda. Ele é muito estudado, eu só sou aqui, faço minhas barraquinhas. Eu e meu marido, todo dia na frente das cidades, construindo tendas. Um homem estudado nunca vai dar atenção às minhas palavras. Mas é o poder de Deus. É a palavra dele. A salvação vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Nós somos apenas um instrumento, um porta-voz. É Deus que está falando através da sua palavra, não somos nós. Então não precisamos ter vergonha, não precisamos ter medo, não precisamos recuar diante alguém grande. Porque quem está falando não sou eu. É alguém muito maior. É o próprio Deus. E o seu poder é infinito. Irmãos, o impacto que nós podemos causar, o impacto que nós já sentimos. Se você é salvo, você é um filho na fé de alguém. E nós precisamos o quê? Retribuir. Como eu retribuo a ação do meu pai na fé, da minha mãe na fé? Como eu posso retribuir ter um dia ouvido do Evangelho e aceitado a Cristo como meu Salvador? Lembrando, retribuir, a retribuição, o que significa? Responder uma ação de maneira similar ou igual. Então o que eu tenho que fazer para retribuir? Falar de Cristo. Falar do Evangelho. Não ter vergonha. Se alguém um dia falou para mim e eu aceitei a Cristo, eu também tenho que falar. É assim que eu vou retribuir a essa pessoa que me levou a Cristo. Se tem uma forma de deixar a minha mãe e meu pai na fé feliz, é saber, ele saber, ela saber, que eu estou continuando a obra de Deus. É a melhor forma. É assim que Deus deseja trabalhar. Utilizando pessoas dispostas a marcar as nossas vidas com ensinamentos. Mas por isso nós precisamos parar de falar que somos gratos. Porque a gratidão nesse mundo não tem valor. É só uma palavra. É só um dia no ano. Mas não traz nada de proveitoso na vida desse mundo. Precisamos parar de falar que somos gratos e começar a retribuir o cuidado que recebemos. Precisamos retribuir a dedicação das pessoas que Deus colocou em nossas vidas. Porque os seus ensinamentos marcaram as nossas vidas. Porque elas sempre estão dispostas a tudo para ver o nosso bem. Porque elas transmitiram as suas convicções e fé. Irmãos, não é à toa que nós estamos aqui. Alguém já fez tudo isso por nós. Estamos retribuindo? Estamos colocando adiante aquilo que Deus fez por nós? Que nós possamos pensar nisso. Que nós possamos verdadeiramente querer retribuir. E não somente falar que somos gratos, mas tomar a ação. Vamos orar? Santo Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia. Agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. E obrigado ao Senhor por colocar pessoas em nossas vidas que marcaram ela, que se dedicaram a nos ajudar, que nos ajudaram a conhecer o Senhor como nosso único e suficiente Salvador.
Que nós possamos, ó Deus, retribuir todos esses cuidados que vieram do Senhor. Que nós possamos, ó Pai, dar continuidade à Tua obra. Que nós possamos falar do Teu amor sem vergonha, sabendo que é o poder que vem através da Sua palavra. Nos guie. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, também não foi por acaso que eu utilizei exemplo de mães. Mulheres que foram usadas por Deus para mudar o mundo, mudar vidas. Hoje, comumente, é comemorado o Dia das Mães. E a palavra de Deus tem um carinho especial pelas mães. Mulheres que verdadeiramente entendem que vocês têm um papel muito importante nas nossas vidas. Então eu gostaria de convidar as mães a estar vindo aqui na frente. Temos uma pequena lembrança para vocês. As meninas estão aqui já preparadas. Então todas, se você é mãe, por favor, venha aqui na frente. Queremos dar uma lembrança para você. Um pequeno gesto de gratidão por tudo que vocês têm feito por nós. Agradecendo a Deus, a vida dessas mulheres, dessas irmãs que têm dedicado as suas vidas ao seu lar, que têm dedicado o seu amor, entregado suas vidas ao cuidado dos seus maridos, dos seus filhos, ao nosso cuidado. Então, o pastor Júnior vai estar fazendo uma palavra de oração. Aqueles que estão nos visitando, que Deus abençoe grandemente. Nós vamos ter uma palavra de oração, de gratidão a Deus, porque é Ele quem criou cada mãe, foi Ele quem concedeu esse dom a cada uma dessas mulheres, e é demonstração, o amor delas é exemplo do amor de Deus. Então vamos orar nesse sentido, louvando ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por todas as Tuas maravilhas. O Senhor é bom demais, Deus. E nós podemos ver a Tua bondade de muitas formas e em muitos lugares, através de muitas pessoas que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. E nessa noite em especial, nós queremos adorar a Deus, louvar ao Senhor pela vida das mulheres mães aqui presentes. Que o Senhor continue
abençoando a vida de cada uma delas, Deus, retribuindo, enchendo, capacitando as suas vidas com as bênçãos do Senhor. Que cada mãe possa ser ainda mais atraída para perto de Deus, através da tua palavra, através do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, através do teu Espírito trabalhando na vida de cada uma delas. Que elas possam refinar o seu amor, à luz do amor que é encontrado em Deus, o perfeito amor do Senhor Jesus Cristo, aquele que se entregou em nosso favor. Sim, Deus, abençoa cada mãe, supre cada necessidade, preenche, Senhor, cada coração dessas mães que aqui estão. É nossa alegria poder celebrar junto com elas essa bênção que reconhecemos vem de Ti, e por isso nós Te adoramos e Te agradecemos nessa noite. No santo e bendito nome de Jesus nós oramos gratos e felizes. Amém, amém. E amém. Vamos todos juntos aí, feliz Dia das Mães? Amém. Feliz Dia das Mães! Deus abençoe. Bom, estamos encerrando o nosso culto. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos lá, quem que vai primeiro? Cláudia? Tem mais uma. Vamos lá, vem lá. Vamos lá, devagarzinho. Quando quero uma risada aí, ó. Tá de sério. Essa aqui câmera? Essa câmera? Qual que é isso daí? Qual que é? Sinistro?